Bem-vindos ao nosso podcast especial sobre Novembro Azul e a saúde masculina. Hoje contamos com um convidado especialista nessa área, Dr. Celso Marzano, renomado médico urologista e terapeuta sexual, atualmente atuando em nossa cidade de São Caetano do Sul. E vamos falar sobre o tema O Toque que Salva Vidas. Dr. Celso Marzano, muito obrigado por estar aqui conosco, ter cedido o seu tempo aqui para conversar um pouco. É um prazer estar aqui, né, junto, né, conversando sobre esse assunto, porque assusta muitos homens, né? Sim. Já estou aí há 45 anos nessa área. Sim. Então, você já viu, né? Quando até as pessoas me apresentam, né, como urologista, as pessoas nem olham na minha cara, eles olham na minha mão, né? Eles olham para ver o tamanho do meu dedo, para ver como é que é, de tanto que tem esse... E piadinha, já escutamos tudo pois que tem é. de direito. A gente vai abordar um pouco. É importantíssimo esse assunto, né? Sim. Então, para começar, poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência nessa área da urologia, da terapia sexual, né? E como esse tema tão importante que a gente vai abordar hoje, você acaba fazendo nas suas consultas. Olha, é importante que hoje nós temos assim, né, a pessoa de terceira idade, com 60, 70, 80 anos, tem muito mais do que tinha antes. Sim. Então a sobrevida das pessoas girava em torno de 65 anos. Então muitas vezes o câncer nem aparecia, e se aparecia ele era assim muito mais radical, porque era jovem. Mas hoje as pessoas chegam a 80, 90 anos, né? É o que a gente espera, mas bom, né? Sim. Logicamente. Então aí com a mídia falando, criando esse dia, as pessoas começaram a se conscientizar. Então, cada vez mais a gente vai falando com as pessoas, onde eu tenho oportunidade, eu falo. E aí eu fiz uma ligação com a sexualidade, porque você tratando da próstata, Sim. você melhora o sexo. Isso mesmo. Entendeu? Porque não o câncer em si, o Sim. câncer até dá algumas sequelas que a gente vai conversar depois. Sim. Mas assim, você tratando do crescimento da próstata, quando ele levanta lá 10 vezes à noite, logicamente que não descansa, né? Sim. Tá certo? Eu tive paciente que falou que levantava 20 vezes, eu falei, você dormia no banheiro, né? Sim. Certo? Porque parecia rosa, você estava no vaso direto, não é verdade? Mas assim, e com isso ele melhora, porque melhora o estado geral, ele urina melhor, ele, sabe? Então isso facilita a qualidade de vida. Sim. Então essa conexão é importante, isso aí atrai um pouco as pessoas. Quando eu falo da próstata, eu falo assim, ó, se você tratar a próstata, você vai melhorar a sua sexualidade. Aí ele gostou da história. Tá? Ele até pensa, eu vou fazer o toque retal, mas eu vou ter alguns benefícios em troca, né? Sim. Mas assim, hoje tem muito mais conscientização. Então, eu tenho 45 anos de formado, então Sim. eu vi que antes, assim, o número era pequeno. As mulheres marcavam. Hoje as mulheres continuam marcando, tá interessante. certo? Porque elas bem chamam a atenção. Sim. A gente sabe que cada 6 homens, 2 vão ter câncer de próstata, né? E é um câncer que tem cura, então... Por que não fazer o tratamento? Tem o tratamento, não é mesmo? Tem tratamento. Então, falando um pouco sobre esse toque que salva vidas, né? Estamos referindo, obviamente, ao exame de toque retal, Sim. certo? Então, você pode nos explicar por que é tão importante para a saúde masculina realizar esse toque? Olha, primeiro que o homem, quando ele pensa na próstata, ele nem sabe direito onde está. Sim. Né? Até eu trouxe aqui não sei se dá para mostrar, aqui na câmera, que você tem aqui a bexiga, né? Essa parte aqui. E que você tem aqui a próstata. Tá dando para enxergar aí? Dando, né? Acho que sim, né? Aqui Sim, é a sim. próstata. E ele pensa que a próstata faz parte do sistema digestivo, do intestino. Pelo toque, né? Ele fala, mas como que pelo toque você consegue chegar na próstata? Sim. Não tem outro jeito. Então, a próstata faz parte do sistema urinário. Então, é por ela, quando o homem... o que a próstata faz? Ela produz aquele líquido que sai junto com a ejaculação. Seminal. Que mantém o espermatozoide vivo. Não é que o espermatozoide se alimenta daquele líquido. Ele só mantém o ambiente. Não é? Então, na hora que o homem tem a ejaculação, a próstata se aperta como se fosse uma laranja e aí sai junto com o espermatozoide. Corresponde só a 15%. O resto é líquido da próstata. Entendeu? Por isso, quando o homem tem 70 anos, que ele tem uma ejaculação, ele fala assim, sai menos, né? Ele já tem a frustração que já não vai para longe, né? Vai perto do pé. Não vai aquela distância maravilhosa que a gente tinha antes, né? Com menos idade. Mas assim, por quê? Porque a próstata muda. Com o passar do tempo, ela pode crescer. Nem tudo é câncer, tá? Sim. Nem tudo é câncer. Então, ela cresce, aí ela diminui a quantidade. Fica uma laranja seca. Então, ela contrai do mesmo jeito, mas não sai a quantidade de líquido.
Ah, entendi. Então aí que vem aquela coisa, mas quem inventou? Um paciente me perguntou, como é que você consegue pelo dedo perceber tudo isso? Né? Sim. Você tem assim alguma câmera no dedo, algum sensor? Aquela sensibilidade eu mesmo, só cuido do dedo, né? Porque você tem que cuidar da sensibilidade. E pela sensibilidade que a gente faz o toque, a gente percebe um nódulo, um carocinho, se está grande, sabe, a consistência, se é heterogêneo, homogêneo. Então, o toque é essencial. Essa história de que, não precisa fazer o toque, é quando o paciente não quis, ou então assim, teve pressa na consulta, qualquer coisa desse tipo. Sim. Mas depois dos 45 anos, tem que fazer o toque. Tem a necessidade. É obrigatório, porque o PSA livre total, que é o marcador de câncer, ele é falho. Pode falhar. É uma coisa que eu entrar nesse assunto agora. Muito pessoal fala, em vez de fazer o exame de toque, eu posso pensar em fazer o PSA, né? Que é o antígeno prostático específico, né? Um marcador que é analisado pelo exame de sangue. Né? A pessoa vai lá, colhe o sangue, né? Sim. E como que o toque e o PSA, eles se complementam na prevenção do câncer de próstata? Primeiro, na consulta, você pega a conversa, você pega as queixas do paciente. Você vai ver se ele levanta muitas vezes à noite, se o jato já ficou mais fino, se ele tem aquele gotejamento maior, né? Então, quer dizer, são sintomas de que o canal não está tão livre, que já tem alguma coisa meio que obstruindo ali. Tá? Só que isso não quer dizer nada de câncer, porque o câncer, ele, até vou mostrar aqui já, ó, quando se puder pegar, tá vendo esse pontinho preto ali? Aquele ali é o câncer. Ele não está entupindo o canal, ele está ali escondidinho. Então ele não tem nenhum sintoma, nenhum sinal. Esse que é o problema. Ou seja, a pessoa não tem sintoma, você escuta o sintoma, aí você fala, bom, então vamos fazer uma investigação. Tá? Você tem alguém na família que teve? Teve meu pai. Aí a coisa complica. Ele já deveria começar a fazer a prevenção aos 40 anos. Quem tem antecedente na família tem que começar aos 40. Quem não tem, aí 45 tudo bem, né? Sim, sim. Aí faz o exame do ultrassom, porque, você já faz eu particularmente peço um ultrassom do abdômen, onde você já descarta 20 tipos de cânceres escondidos. Tá, olha só, uma prevenção maravilhosa, né? Perfeito. E aí você faz o ultrassom da próstata, você já vê o câncer de bexiga também, que muitas vezes está associado. Então você já faz um check-upzinho ali. Você já vê o tamanho da próstata, já vê a bexiga, já vê se tem algum nódulo, alguma coisa desse tipo. Aí você tem o PSA, que é um marcador. Sim. A pessoa tem um PSA alto, não significa que ele teve câncer. Porque ele pode ter uma infecção. Perfeito. A prostatite, que é a infecção da próstata, que pega jovens, o PSA explode por causa da infecção. Se ele vai fazer um exercício, hoje esses exercícios básicos, o pessoal derruba assim aquele caminhão, quase o caminhão, que é o pneu gigantesco, puxa aquelas cordas, ele vai fazer o exame, colher o sangue no dia seguinte e dá alterado. Então, entendeu? isso é importante ele ressaltar. não pode ficar fazendo uma grande atividade física. Tem que ficar 3 dias sem ter, 2, 3 dias sem ter relação. Porque se ele tiver um orgasmo, a próstata contrai. Sim. PSA dá alterado. Perfeito. É importante conscientizar, né? Que apenas fazer só o PSA não exclui essa questão do câncer. Tem que fazer ultrassom, o PSA. O ultrassom pode até passar batido, mas eu acho que é legal. Então é ultrassom, PSA e aí vem o toque retal. Perfeito. O toque retal, o que ele faz? Ele confirma o ultrassom e ele confirma o PSA. Sim, sim. É o contrário do que as pessoas pensam. Pois é. Pra que o toque, né? Vou ter que ficar lá? Sim, e o pessoal tem umas imaginações, você não acredita. Eu sempre pergunto na palestra, eu pergunto assim, quanto dura o toque retal? Aí eu dou 3 opções, né? Eu falo assim, alternativa A, 8 segundos, B, 1 minuto e C, 5 segundos. Sim. A maioria acerta, 8 segundos, mas tem muita gente que fala 1 minuto. Eu falei, 1 minuto, cara? Conta 1 minuto. Entendeu? Existe muito Você imagina tabu. 1 minuto você ficar ali? Isso é sexo, né, meu amigo? Certo? Não. É verdade. 1 minuto fazendo um toque, Sim. é 5 segundos. Em 5 segundos você consegue fazer o toque inteiro. Essa conscientização é muito importante. Sabe? Né? E é indolor, pode ter um incômodozinho, óbvio. Lógico, né? Sim. Mas você passa o lubrificante, a vaselina, porque ela, né, nesse caso, é a melhor. Você faz Existe um faz o preparo, toque. né? Sim. Os homens vêm com cueca nova, você quer saber? É verdade, meu. Toma um banho. Porque você vai fazer o toque e fala assim, doutor, não estou preparado. Eu falei, o que está acontecendo aí, né? Sim. Não deu tempo, não tem problema, fica para a próxima, né? E quando você aborda o paciente, qual que é a reação? Eu abordo desse mesmo jeito que eu estou falando, né? Eu quebro o clima, né? Quando ele fala assim, não quero, não aceito,
Tem problema. Eu falo assim, tudo bem. Eu pego na frente dele, eu escrevo no meu computador, paciente se nega a fazer o toque retal. Se ele apresentar câncer de próstata, com sangramento, com muito sofrimento e morte, né? Assim, em poucos anos, é responsabilidade dele. Isso. Aí ele escutando. Aí o que ele vai falar? Doutor, vamos fazer o toque. Vamos conversar melhor. Né? Então, isso é muito importante, né? Para a gente conseguir conscientizar as pessoas, né? Sobre essa questão aí. E qual que é a importância que você vê em relação a ter o diagnóstico precoce desse câncer? Olha, é só o homem, né? Que é como a gente, o tema, o toque que salva, porque você dá, quando eu falo são todos urologistas, né? Que com experiência, que você consegue dar o diagnóstico de um câncer de 0,5 centímetros, 5 milímetros. Então, isso é sensacional. Você já nota uma nodulaçãozinha, uma calcificação fora do lugar ali. Você pega o PSA um pouquinho elevado, acima. A relação entre os dois, né? Que tem aquela relação importante. Quando o PSA é acima de 2,5 só, antes não tem valor. Aí você fala, vamos fazer biópsia. Aí é certeza. Sabe? E o PSA também é um exame também para acompanhamento, né? É de acompanhamento. Isso é então o importante. PSA vai de 0 a 4. Mas assim, nos Estados Unidos, por exemplo, 2,5 para cima, eles já mandam fazer biópsia. No Brasil, não. No Brasil, nós esperamos até 4. Depende do toque retal. Tá. Entendeu? Depende do tamanho da próstata. Porque se você pega uma próstata de 80 gramas, o PSA sobe. Sim. Tá? Então aí o toque fica mais importante ainda, porque o PSA subiu. Sim. Então a gente pode perceber como é importante o toque. Não, é importantíssimo, né? E os homens estão aceitando, cara. Eles estão aceitando. Eu não faço de 4, né? O paciente ficar de 4, porque já é humilhação também demais. Sim. Né? Eu sou mais da posição de conchinha. Sabe conchinha mesmo, né? Todo mundo usa para outras coisas. A gente usa para o toque. Só que eu ponho o homem de conchinha. A abordagem é muito importante, né? De lado, assim, ele fica de olho. Assim, ele fica olhando para mim, né? E aí eu ponho a luva o paciente vê que eu estou usando luva, lubrificação. E você faz o toque ali rapidinho. Faz parte do exame físico. Ele está ali, essa distância que tem aqui entre a próstata, né, e o toque retal, é questão de 2, 3 centímetros. Sim. Então, 2 centímetros você já consegue palpar tudo ali direitinho. Entendeu? Então, é realmente importante você dar o diagnóstico precoce. Isso aí. Quanto mais precoce, maior a chance de cura. A gente fala cura mesmo. Sim. Não é milagre, não. É cura mesmo. O paciente não vai ter mais. É um dos poucos cânceres que você fala assim, curei. Isso é importante, pessoal. Né? E hoje em dia, quais são os principais tratamentos que tem para esse tipo de câncer? Assim? Olha, o câncer, ele tem assim, se ele tem metástase, né? Você pega um PSA, por exemplo, vai até 4. PSA deu 5, 6, dificilmente esse câncer está espalhado. Entendi. Tá? Mas você pega um PSA de 20, 30, a chance dele já estar com metástase nos ossos, pega pelve, pega costelas, pega crânio. Por isso que você faz uma cintilografia óssea, que é um exame específico, né? Sim. Aí você, quando tem metástase, não tem mais indicação de cirurgia. Entendi. Perfeito. Não tem mais cirurgia. Antes disso, a opção principal é cirurgia. Você vê que o paciente tem uma condição clínica boa, logicamente, né? Não é uma pessoa que está doente por outras coisas. Sim. Aí você pega e indica, então, a cirurgia, por robótica ou aberta, conforme o cirurgião, o paciente quer. Sim, né? sim. Uma robótica demorava 10, 12, 14 horas antes. Hoje ela demora 1h30, 2 horas, pela prática. Sim. Só que no Brasil nós não temos tantos robôs assim, né? Sim. Os Estados Unidos tem um robô a cada 2, 3 cidades, aqui tem um robô a cada estado, e olhe lá, às vezes tem 2, 3, está aumentando. Sim. Precisa treinamento específico para isso. Mas é importante saber que existe a cirurgia para isso, né? Exato. Tem a cirurgia que também você tira a próstata inteira, você tira os gânglios, né? Então é o tratamento. Agora, não pode fazer cirurgia. O que você faz? Você faz hormonioterapia. Isso. Que é para ela secar. Diminuir. Não é quimioterapia. A quimioterapia é agressiva, cai cabelo, a pessoa emagrece. Sim. Né? Você olha para a pessoa e você fala, está fazendo quimioterapia. Né? Agora, você está tratando com hormonioterapia, o câncer de próstata, você não vê. Você olha o paciente e não vê nada. Sim. Não tem mudança nenhuma. Tá? E ela seca, a eficiência é muito boa. Olha, interessante. É de alto custo, a injeção mensal, o governo paga. Isso é importante também, né? Porque é tratamento de 1 ano, 2 anos, mensal, fica pesado para a maioria das pessoas. Né?
e com eficiência muito boa. Aí você vai acompanhando, né? Com PSA, com toque. Perfeito. E aí, só que, lógico, você tem as sequelas, que depois você trata. É o que eu vou entrar agora, acho que é importante, né? Como o diagnóstico e o tratamento, ele pode interferir na vida sexual do homem. Olha, qualquer tratamento que você vai fazer, com cirurgia, hormonioterapia, radioterapia, sempre interfere. Um pouquinho interfere, tá? O pessoal às vezes tem muito medo da questão da impotência, né? Existe esse risco? Em todos os casos. Todos os casos. Então. Se você vai tirar a próstata, você vai fazer a cirurgia daqui, né? Sim. Então você vai tirar toda essa parte aqui. Logicamente que você tira um pedaço da bexiga e tira da uretra. Aí você junta a uretra com a bexiga ali, tá? Sim. Os nervinhos passam ali. Não tem como você evitar. Você não enxerga nem os nervos. Os nervos da ereção. Então, aí, logicamente, que vai ter uma disfunção erétil. E vai ter o quê? Uma incontinência urinária também. Perda de urina sem querer. Tá? Então, fica pingando. Mas essa hoje, né? Lógico que foi tudo aprimorando. Sim. Essa incontinência urinária, geralmente, ela é pequena, em 3 meses. De 3 a 6 meses, você consegue controlar. Até tem medicamentos para isso. E a parte da disfunção erétil, que acontece também, né? Que não é desejo. O desejo fica o mesmo. A vontade de libido, sim. essas coisas. Sim, por quê? O desejo está ligado à testosterona. E a testosterona é produzida no testículo. Não tem nada a ver com o próstata. Pois é, outra coisa. O homem, os mitos são muitos, né? Sim. Porque a primeira coisa que ele pensa é que ele vai ficar impotente, quer dizer, vai ficar um pouco. Sim. Mas nós temos tratamento. Perfeito, que é a parte da hormonoterapia, né? Você tem, porque você, olha, hoje, você, um urologista, consegue ter 100% de sucesso no tratamento da disfunção erétil. Caramba. Isso não é que eu estou falando e nem é antiético, eu estou falando abertamente aqui, porque isso todo mundo sabe. Que você tem remédio por boca, tem injeção no pênis, né? Aquelas injeções que você aplica, tá certo? O cara, quando fala injeção no pênis, o cara até treme, né? O cara fala, até sente já, né? O cara já falou a injeção no pênis. É uma agulhinha pequenininha, né? Ele nem sente a agulha entrar. Mas o resultado, depois ele vai gostar. Porque o resultado é bom. É bom. E tem prótese. Quer dizer, então 100% você funciona. Você consegue reverter isso, né? Então, o grau de disfunção erétil, da chamada impotência, vai variar do quê? Do tamanho do câncer, tamanho da próstata e de paciente para paciente. Ah, perfeito, então. E voltando a isso, questão de orgasmo, essas coisas, é a mesma... O orgasmo vai ser seco. Ah, entendi. Porque como você tirou a próstata, ali o líquido, ele tem uma chance. Ou ele vai para a bexiga, ele não vai... ou ele vai lá saindo para o pênis. Quando você tira a próstata, ou quando você seca a próstata, muda, a parte assim, estrutural ali, anatômica, muda. Entendi. Então fica mais fácil o sêmen entrar para a bexiga do que sair pelo pênis. Sim. Entendeu? Então aí a pessoa depois percebe que quando urina, sai o sêmen por ali. Já vai ter quase nada de sêmen. Entendi. Mas o espermatozoide continua. O homem operou de câncer de próstata, mas ele teoricamente pode engravidar. Aí, se ele pegar e colher de alguma forma específica, fazer punção do testículo, ele vai ter espermatozoide, vai poder fazer in vitro. Então. Entendeu? Sim. Então tá tudo muito mais moderno, entendeu? Sim. Então, antigamente era tudo muito mais difícil, hoje você consegue, né? Você consegue... Até um homem que teve câncer de próstata engravidar uma parceira. Perfeito. Então, acho que a gente leva daqui a importância do diagnóstico precoce. Sem dúvida. Você pega, eu tive, infelizmente, muitos pacientes com câncer de próstata de 40 anos, 45 anos. Aí a sobrevivência é questão de poucos anos mesmo. É muito pequeno, porque é muito agressivo. Sim. Mas assim, paciente, se você pegar assim na rua aqui, você pega lá 10 pacientes, 10 homens com 80 anos de idade. Você, com certeza 5 deles têm câncer de próstata. Entendi. E eles não sabem que tem. Eles vão morrer de outra coisa. Não vão morrer do câncer de próstata. Então, quanto mais velho o homem for, menos letal é o câncer. Entendi. Entendeu? Porque ele acaba ficando ali e acaba não afetando muito. Mas você tratando sempre melhora. Se deixar, você não sabe como ele vai crescer, né? Se o paciente, então, tiver histórico de câncer de próstata ou não tiver histórico na família, qual idade, então, você recomenda que comece a triagem? Quando tem histórico? Isso. 40 anos de idade tem que começar a fazer PSA. A partir dos 40 anos de idade.
O meu Perfeito. dedinho pode ser depois, começa aos 45, Entendi. depende como vai. A gente vai treinando o paciente, vai se acostumando, Sim, né? sim. Olha bem o meu dedo, não é tão grande. Aliás, tem uma curiosidade interessante aqui que eu posso dizer para você. Diga. Você fala assim, pergunta para qualquer pessoa, fala, qual que é o dedo que usa para o toque retal? Pois é. Qual é o dedo das 5 mãos? Dedão meio complicado, né? Como é que você vai? O dedão. Dedinho é muito pequeno também, Sim, não sim. dá. Então eles pensam que é esse dedo, ó. Não. 90% pensa que é esse dedo. Candor. Mas eu não tenho movimento com esse, ó. Sim, sim. É esse dedo. Entendi. Que você introduz o dedo até aqui, ó. E você tem um movimento, Sim. né? E lembrar que é um exame rápido, É, pessoal. e Então é um não tem movimento que- necessário. Sim, né? sim. As pessoas falam, nossa senhora, né? Vai ficar Aí estimulando, né? pega e faz um movimento rápido e Sim. você detecta. Ah, perfeito. Tem homens, tem médicos grandes, né? Sim, sim, sim. Você é um cara grande. Seu dedo deve ser muito maior Ainda que o bem que eu meu. não sou. Então, você iria assustar muito mais o paciente do que eu assusto, né? Sim, sim. Mas é interessante essa maneira que a gente aborda o paciente, te conversa com o paciente, né? Pra ele não ter o preconceito, né? De estar fazendo o toque retal, né? Eles hoje pensam que vai mudar a Muito sexualidade, pelo vai ficar contrário, menos né? homem. Isso. Entendeu? Eu brinco e falo assim: olha, não vai acostumar, não vai viciar, não me traga chocolate nem flores. Entendeu? Se quiser me dar um abraço, eu aceito. Sim, Tá? sim, Mas sim. assim, nada de pegar de Conscientização, fazer. Porque a gente tem que levar isso, tudo na vida você tem que levar. Eu aprendi isso, até porque até a última pós-graduação que eu fiz, Aham. na pandemia, foi controle das emoções. Você vê? Uma pós-graduação Sim, de 2 sim. anos só de controle das emoções. Entendi. Um psiquiatra super famoso aqui no Brasil, porque a gente tem que controlar as nossas emoções e controlar as emoções dos pacientes. Sim, sim. Que tem tudo a ver com a minha especialidade, né? Sexualidade, certeza. Sexualidade. que é uma área diretamente ligada à emoção, e essas questões, assim, desses mitos e tabus ligados a pênis, ligados a testículo, tudo que tem a ver. Sim. Porque o homem sofre demais com isso, né? Se tem alguém que sofre, É verdade. é isso. O preconceito, na verdade, né? O homem mexe no pênis umas 40 vezes por dia, no mínimo. Entendeu? É verdade. Mesmo não precisando, né? E a mulher não mexe. Sim, Você sim, sabe sim. que todo homem, antes de dormir, ele mexe no pênis. E tem algumas razões. Ah. Primeiro, ele mexe para ver se ele tá lá. Sim. Então, ó, tá lá, tá presente. Né? Sim, Aí sim. ele manipula um pouco para provocar uma certa ereção. Entendi. Para ver que tá funcionando. Aham, Entendeu? pra ver que Aí tá. depois ele dorme tranquilo. Entendi. Mas a mulher não faz isso nunca. Sim, sim. O homem, ele Ah. tem isso, ele tem essa questão da testosterona, tudo que a gente aprendeu, né? Uhum. Você, muito mais novo que eu Sim. tive educação sexual, as pessoas não têm, até hoje não tem tanta educação sexual. Eles Sim, têm a questão sim. da anatomia, Sim. né? Como funciona, mas eles não falam do amor, né? Eles não falam da paixão, eles não falam da parte emocional emocional. de toda a ligação. E tá muito interessado com essa questão questão de pico hormonal, alteração de testosterona, né? Conforme vai vindo a idade, a testosterona nossa também Sem tende a dúvida. Testosterona, ter queda, hoje, né? reposição hormonal É é uma um negócio gigantesco que a gente eu Importante faço falar isso muito também. reposição hormonal. Aham. E hoje você vê como que é falando do câncer de próstata. É, Teve um trabalho há muitos anos atrás e que foi proibido você tratar câncer de próstata com hormônio. Proibido. Regra número 1. sim. E aí depois, também uma década, esse trabalho foi revisto. Dr. Morgan Tyler. E o trabalho foi mal feito. É. Então caiu por trabalho. terra. Sim. Hoje já é difícil você fazer isso. Sim. Mas já nós estamos tratando o câncer de próstata testosterona. com hormônio. É verdade. Dr. Morgan Tyler, eu cheguei a ver esse trabalho já. Muito Porque interessante, por sempre a sinal. gente questionava como é que o organismo, Sim. o corpo humano, que é tão perfeito, vai produzir um hormônio que vai fazer mal contra ele mesmo. Sim. É verdade. Certo ou não? Porque, na regra, se você tem um câncer de próstata, o próprio corpo iria parar imediatamente de produzir a testosterona. Isso aí. Certo? Ele iria fazer isso automaticamente. Mas não faz. Então, é É a aquela teoria coisa de saturação dos receptores, né? Vai chegar uma hora e Exatamente. não vai mais estimular a próstata, né? Por isso que hoje você trata. Tá ainda, logicamente, que isso é um aprendizado. Sim. Tem que ser visto caso por caso, Uhum. tá? Para você fazer uma avaliação. Mas a reposição hormonal foi outra mudança radical no mundo, né? Sim, Hoje sim. nós temos Tem muito hormônios estudo. bioidênticos que as pessoas recuperam. Não é o hormônio da academia.
Sim. É o hormônio para reposição hormonal para quem precisa. Isso. Voltar a níveis fisiológicos, não suprafisiológicos. E olha, você é de outra especialidade, Sim. a quantidade de jovens que tem hormônio baixo é impressionante hoje. Impressionante, né? Como tá caindo a questão da testosterona, né? Eu vejo Você vê que quantos jovens são carecas, né? Homens que são já perda de cabelo, muito perda de cabelo. Está ligado diretamente ao hormônio. Então Sim. você faz hoje quando você faz uma revisão, você pega homens de 30, 35, 25, 40 anos com o hormônio lá embaixo. Sim. E a reposição é super E ele já está importante. sofrendo um monte disso. Sim. Isso Porque você repercute. tirou o hormônio, o que acontece? Sim. Um monte de coisa, né? Verdade. Então você faz uma renovação do paciente, né? Nossa, muito interessante esse assunto. Se a gente ficar falando horas disso. Eu gosto muito desse assunto. Eu trabalho, Apesar eu de ser adoro, de outra- né? São Sim. 45 anos já de profissão, né? Nossa, Entendeu? muita história para contar. Muita história pra contar. Mas assim, eu gosto disso, porque você tem resultado positivo. Sim, Você faz uma reposição hormonal, você transforma aquele homem. sim. Você pega e opera um paciente de câncer, faz uma hormonoterapia de câncer e cura o paciente, sabe? E aí você pensa, poxa, e nesses lugares que não tem acesso, Pois é. Isso tem que ser mais difundido, né? né? Verdade. Então, quer dizer, o Brasil tem que acordar e realmente ver que a prevenção é o segredo da saúde, né? Sim, sim. Se Tem que prevenir prevenir. lá no começo, né? Lá no Isso que é começo. importante. Você tem que educar o paciente, né? Que é necessário ele fazer exame, fazer... É o que eu falo, né? A mulher vai no ginecologista com frequência, o homem tá começando a mudar agora, né? Esse conceito de frequentar mais o urologista. Por isso que a mulher vive mais. Vive Por dois motivos a mulher vive mais. A própria menopausa protege a mulher mais. Pois Sabe? é. Esses ciclos hormonais, né, que ela tem, protege a mulher, ela vive mais. E outra, ela vai obrigatoriamente mais ao médico. Sim. Aí ela dá mais diagnóstico precoce das doenças e trata. Sim. O homem, o machão, não vai, né? Preconceito, né? Ah. Que a gente falou no começo. Não, o braço pode estar caindo, ele não vai no braço. É verdade. Não vai no urologista. Sim. Mas se aparecer uma pintinha de 1 milímetro no pênis, ele vai. Ele vai. Aí ele vai. Obrigatoriamente ele vai. Ou se ele não funcionar direito, ele vai. Também. Mas assim, pô, quantos e quantos homens vão e chegam com diagnósticos não só de câncer, Sim. mas muito tarde, câncer de testículo, câncer de rim. Que também é importante, Que é né? tudo escondido, Sim, sim. entendeu? Quando aparece, já é Percebe. às vezes tardio, né? É aí que é a importância, então, de uma entrevista dessa, isso que eu gosto de frisar, qual a importância dessas informações. Sim, Isso é sim. importantíssimo que você está fazendo. Porque você alerta as pessoas. Sim. O homem se autoexaminar, né? Assim, ver o testículo. Não é Isso é só coçar o importante saco, também. é examinar. Né? Sim. Pegar e examinar, ver se tem algum carocinho, algum nódulo, autoexaminar o próprio pênis. Sim, Entendeu? Se autoexaminar. Como a mulher também tem que se autoexaminar. sim, sim. Né? Porque se você se examinando, você vê. Um dos cânceres que mais mata o homem é o câncer de pele. Pois né? é. Da às mulher vezes- também. Uhum. E é questão da pessoa falar assim, né? Pede pro parceiro, dá uma olhada nas minhas costas, vê se tem alguma verruga diferente, alguma coisa diferente. Se autoexamina. Sim. Tendo, vai buscar ajuda profissional, poxa. Não, perfeito. Nossa. Infelizmente, o nosso tempo voa bastante, né? A gente precisa encerrar um pouco o podcast, mas não tem como te agradecer. Não, Acho se eu que... ficar, se você me deixar, eu fico até amanhã falando aqui. Acho que a viu? gente tem que marcar uma outra conversa, viu? Porque é um assunto muito interessante e eu gosto bastante. Eu leio bastante sobre isso também, tá? Qual uma mensagem final que você deixaria para o pessoal que está acompanhando a gente, sendo eles profissionais de saúde ou público em geral? Eu acho que é o seguinte, nós temos que pensar que com tanta informação que nós temos hoje, né? A TV perdeu um pouco, mas ela continua forte. Mas a internet vindo com tudo, você tem muita informação. Sim. Então você pode procurar no Dr. Google tudo que você quiser. Você tem que entender que ali é um robô e que você não é robô. Sim, Então você pega as informações, mas não toma como sendo suas. Vá buscar ajuda de um médico, de um profissional. Não vai fazer automedicação. Porque o ser humano, ele morre pela boca. Ou porque ele come muito, corretíssimo. ou porque ele bebe muito, ou porque ele fala muito, tá certo? Ou porque ele faz automedicação. Perfeito. Né? E a automedicação mata muito. Então, como mensagem, eu queria que as pessoas que estão nos vendo, ouvindo, que as pessoas se conscienciem e falem assim, 3 dias por ano eu tenho que ser para mim. Um dia eu vou ao médico, outro dia eu colho o exame Aí, e outro dia eu levo os exames. Perfeito. Dessa forma, você Check-up. vai fazer uma revisãozinha. Sim. Porque nós médicos, a gente examina o paciente quando ele entra. Quando ele está entrando, você já está examinando. Sim. Como ele senta, como que está o faces dele, a cor dele, a cor. né, a postura, se ele está assim ou se ele está
assim, você já sabe se ele está meio deprimido, triste, coisa assim. Sim. Você nem perguntou nada, né? Já dá um diagnóstico. Aí você fica conversando sobre futebol, sobre alguma outra coisa, você vai vendo se ele está lúcido, se ele está tendo ideias claras. Ele não percebe nada disso, mas nós já estamos examinando, não é verdade? Verdade. Você já está olhando É para a assim cara mesmo. dele, se ele tem uma verrugona aqui, você já fica pensando em câncer. Sim, sim, não é? sim. Aí depois você vai para sua área específica. Sim. Então, quanto a pessoa ganha com isso? Então, como mensagem final, eu acho que prevenção é o segredo da saúde. E na minha área, o toque, não se assustem com o meu dedo, por favor. Um dedinho não é muito grande, mas ele tem um movimento, cara, que vocês não acreditam. Né? É que realmente é um toque que salva, né? Perfeito. Eu agradeço aí a possibilidade de estar aqui junto com vocês. Nossa, muito obrigado mais uma vez, tá bom? E você aí que está nos assistindo, agradeço por nos acompanhar. E não se esqueça, o toque que salva vidas é um gesto de cuidado a si mesmo. Não esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Obrigado, abraços.